E agora nós vamos mais uma vez falar de transporte, porque nós já mostramos aqui a situação dos ônibus que circulam entre as cidades da nossa região. Falamos do excesso de passageiros, trânsito pelo acostamento das rodovias e problemas também de manutenção dos veículos. Desta vez, resolvemos verificar como é a realidade da alternativa oferecida à população, os micro-ônibus. E o que vimos não é muito animador, não. Quem escolhe esse meio de transporte também sofre com desconforto. Vamos ver. Não são só os ônibus que ficam cheios. Os micro-ônibus, também chamados de peruas, passam assim pelos pontos. A cobradora quase cai quando a porta se abre. Fica tudo espremida as pessoas, a maioria das pessoas. Tem que ir no aperto. Nosso produtor viajou em alguns desses veículos. Primeiro na rodovia que liga Campinas a Montemor. A capacidade máxima é de 20 pessoas sentadas. Só que além delas, havia muitas outras em pé. Até que hoje tá bom, tá com criança, como pegar, né? Uma batida, vai todo mundo pra frente, com certeza bastante gente sai machucada. Neste outro micro-ônibus, a situação se repete. Sem ter onde ficar, tem gente sentada no motor. E uma grande parte se apoia onde dá. Ao pegar esta outra linha, o produtor da IPTV percebe logo a grande quantidade de gente sem ter onde sentar. São 25 pessoas em pé. Quando tá muito lotado, eu procuro não pegar, eu procuro esperar o próximo mais vazio para me pegar por medo mesmo. Acho que pode ser perigoso? Bastante. Sem saber que estava sendo filmado, o cobrador admite que o problema é comum no transporte intermunicipal. Esse horário às vezes até mais. Mas se você não pegar também, não vai ter jeito, não tem ônibus. Para a maioria das pessoas que dependem do transporte intermunicipal, a solução seria disponibilizar mais linhas. Eu acredito que tinha que aumentar os micro-ônibus, que cada vez eles vão tirando mais. É quando a gente está dentro de um micro-ônibus, como aconteceu aí com a nossa produção, que foi perceber de perto como é que as pessoas fazem no dia a dia, a realidade delas, a gente consegue constatar, né, Bianca, você que fez a reportagem, está com a gente agora no estúdio, como a situação é grave. Quando nós fizemos a mesma realidade com os ônibus do transporte metropolitano, quem fiscalizava era a empresa de transporte metropolitano urbano do estado, a MTU. É ela também que faz essa fiscalização, Bianca, das vans? É sim, Luciane. Na verdade, a MTU faz fiscalização de vários pontos. Isso inclui documentação do veículo, se as linhas estão sendo seguidas direitinho e até essa questão do excesso de passageiros no veículo. E eles dizem que fazem sim a fiscalização, apesar do que nós mostramos aí, né, gente? A gente viu que nem foi tão difícil pegar esses flagrantes, mas eles dizem que fazem sim essa fiscalização. E se eles encontrarem, fazendo essa fiscalização, se eles encontrarem excesso de passageiros, existe alguma multa para a empresa? Existe, Eduardo. E olha só, segundo a MTU, só no primeiro trimestre deste ano, 170 multas foram aplicadas a operadores de micro-ônibus justamente por excesso de passageiros no veículo. Agora, Bianca, o problema de andar no acostamento, isso é da MTU a responsabilidade de fiscalizar ou não? A MTU diz que nesse caso, Luciane, não é responsabilidade deles não. Eles dizem que isso é uma infração de trânsito e que nesse caso a responsabilidade é da Polícia Rodoviária. Nós então fomos checar essa informação com a Polícia Rodoviária e a informação é que eles fazem sim a fiscalização, mas que não é possível eles estarem todos os dias em todos os pontos ao mesmo tempo e aí acabam acontecendo essas infrações mesmo. Agora, gente, uma coisa interessante também é que nós também conversamos com um especialista em trânsito, José Almeida Sobrinho, e ele informou pra gente que não existe uma regra clara sobre essa questão de quantos passageiros podem ficar, né, num micro-ônibus, mas que não é possível, não pode acontecer de ter mais pessoas em pé do que sentadas. E olha, a gente mostrou que não é isso que está acontecendo aqui em Campinas. Bem diferente, né, Bianca? Bianca, muito obrigada por todas as informações que você trouxe para nós aqui no estúdio. Eu que agradeço. Obrigada. E os micro-ônibus são alternativa em várias cidades da região, mas como vimos aí, estão longe de ser algo melhor na vida de quem depende do transporte público. Por isso, nós queremos saber a sua opinião. Entre no portal da IPTV e responda a seguinte pergunta. Qual deve ser a alternativa para garantir mais conforto no transporte público? Aumentar a quantidade de ônibus, aumentar a quantidade de vans e micro-ônibus ou pensar em outros meios de transporte como trens ou então o VLT? Vote e aproveite também para contar o que você enfrenta todos os dias no transporte público da nossa região. O resultado a gente dá no fim de semana.